Ela é a vaca mais cara do mundo, 21 milhões de reais. A pista para a gente entender de onde vem essa valorização toda tá no nome dela. O nome completo dessa Nelore aqui é Vyatina 19 FIV Maramóveis. Parece naming right de estádio, né? Mas não. Maramóveis é o nome da fazenda onde ela nasceu, em Goiás. E o número na frente do nome mostra que ela faz parte de uma linhagem. Ela tem um monte de irmã, de tia, de prima, todas chamam Vyatina. Idem pra mãe, a Vyatina 3, e pra avó, matriarca da família toda. Só que a parte mais importante do RG dela é outra, aquele FIV. Parece sigla de fundo de investimento, e faria sentido se fosse, já que a Vyatina é basicamente uma empresa de 4 patas e 4 estômagos, que gerou 11 milhões de faturamento nos últimos 2 anos. Em termos de preço sobre lucro, então, até que ela tá barata. Só que o FIV, lá do nome, é outra coisa. É sigla para fertilização in vitro. A mesma tecnologia que entre humanos está por trás do congelamento de óvulos. Desde o início da civilização, criar gado é necessariamente buscar melhoramento genético. Você coloca os indivíduos ideais para se multiplicar e conforme as gerações vão passando, você vai ter animais que produzem mais carne, mais leite, mais filhotes, o que o criador achar melhor. Seleção artificial. A mesma coisa que transformou um bicho que na natureza chama lobo e tem sempre meio que a mesma cara, em Chihuahua, Maltês, Golden, São Bernardo, Yorkshire. A ferramenta número 1 de seleção artificial para os criadores de gado sempre foi o macho da espécie, por uma questão matemática. Eles produzem uma quantidade virtualmente infinita de espermatozoides. Você pega um touro ideal, que vai produzir mais carne, e ele vai espalhar esses genes ideais com voracidade. Esse touro aqui, o Landau, é o pai da Vyatina. Ele já tinha 15 mil filhos antes de ela nascer. Esse outro touro aqui, o Backup, de São José do Rio Preto, é o recordista. Ele teve 460 mil filhos. Mas com vaca é diferente. Ela gera, no máximo, um bezerro por ano. São 9 meses de gestação para cada um, igual a gente. Isso numa vida reprodutiva que não dura muito mais do que uma década. Em condições naturais, então, uma vaca de primeira linha destinada para reprodução, ela vai deixar 10, 12 filhos. Mas isso mudou com a fertilização in vitro, que ganhou escala comercial no começo dos anos 2000. Na fertilização in vitro, você colhe os óvulos da vaca com uma agulha transvaginal num processo que chama aspiração. Aí você leva os óvulos para o laboratório e coloca eles para namorar no tubo de ensaio com os espermatozoides de um touro reprodutor. Daí vai sair uma dúzia de embriões. Então você insere os embriões em várias vacas que vão servir de barriga de aluguel e, dando tudo certo nas gestações, vão nascer vários bezerros, todos filhos da vaca premium, de primeira linha. No jargão agro, um feto numa barriga de aluguel chama prenhez. Desse jeito, uma vaca de primeira linha passa a gerar, a cada 3 semanas, a quantidade de filhos que ela teria numa vida inteira. Os criadores dessas vacas de primeira linha vendem as aspirações de óvulos. E quem compra essas aspirações não quer só um gado que produz mais carne, mais leite, mais filhote. Ele também espera que algumas das crias ali se transformem elas mesmas em vacas com genética cobiçada pelo mercado. E aí vão poder vender aspirações dos óvulos delas. A Vyatina mesmo foi concebida num tubo de ensaio in vitro. Daí o FIV, lá do nome completo. A mãe dela também. Por conta dessa possibilidade multiplicadora que a fertilização in vitro abriu, começou um círculo virtuoso de valorização das vacas reprodutoras. Cada prenhez da Vyatina, quer dizer, um bezerro dela na barriga de outra vaca, vale 500 mil reais. Uma aspiração de óvulos, daquelas que depois de passar pelo laboratório vai gerar 10, 12 embriões, sai por 1,5 milhão. Isso não é uma vaca, é uma impressora de dinheiro. É uma corporação, para ser mais preciso. A Vyatina não tem um dono, ela tem acionistas. A propriedade dela hoje está fracionada entre 3 empresas de agropecuária, a Casa Branca, a Napemo e a HRO. Esse valor de mercado de 21 milhões de reais veio na última rodada de investimentos, vamos dizer assim. Até 2023, os donos eram só a Casa Branca e a Napemo. Aí a HRO comprou 33%, 1/3, né, da Vyatina, por 7 milhões. 3 vezes 7, 21.
Nisso ela entrou para o Guinness como a vaca mais cara do mundo. A Viatina chegou a esse preço porque nasceu com características genéticas que são importantes para a seleção artificial dos Nelore. Primeiro, tem a parte da carne. Os descendentes dela tendem a nascer com a capa de gordura perfeita, nem muito fina, nem muito grossa. A capa de gordura debaixo da pele protege a carne depois do abate, quando a carcaça vai para o resfriamento. Funciona como um isolante térmico, diminui a velocidade desse resfriamento. Isso evita a desidratação e mantém a carne macia. Se essa capa for muito fina, a carne chega mais dura na sua mesa. E por outro lado, se o boi tiver gordura demais, vai ter carne magra de menos. É mau negócio também. Os frigoríficos então pagam mais pela arroba dos bois com a capa na espessura certinha. Tem mais detalhes. Até a altura do umbigo em relação ao chão conta. Se essa parte do bicho for muito comprida, vai raspar no pasto, irritar a pele e o bicho pode acabar com uma infecção. A Viatina, então, também tem um umbigo na altura ideal, claro. Tudo nela é ideal para quem cria gado. Isso é raro. Daí, então, a demanda pelos genes dela. E nem só dela, né? Os 21 milhões não são um valor assim tão fora da curva entre as vacas premiadas. Essa aqui é a dona, a segunda vaca mais cara lá da Casa Branca. O valor de mercado dela está em 15 milhões e a propriedade dela também é compartilhada com mais 2 fazendas, naquele esquema corporação. Os touros, por sinal, eles não costumam valer tanto. O mais caro do Brasil vale 4,5 milhões de reais. Essa diferença rola por conta de uma questão de lógica mesmo. Um touro de primeira linha que gera 50 mil filhos não vai ter todos esses filhos com vaca de primeira linha também. Nem existe tanta vaca premiada assim. Quando o foco de reprodução está na vaca, é diferente. Todos os filhos que ela tiver na vida vão vir de algum touro prêmio. Rola uma garantia de genética ideal dos dois lados. Numa realidade, então, em que uma única vaca pode fazer 1.000 filhos, por conta do esquema da fertilização in vitro, estamos falando em 1.000 filhos top de linha. Esse potencial todo tem um preço, que a gente viu aqui. A Viatina tem 5 anos e deve seguir gerando bezerros de ouro até uns 15. Um pouco depois disso, ela sai da vida para entrar para a história. Mas a genética dela vai seguir por aqui. Não só na forma dos descendentes, não. De um jeito mais literal mesmo, na forma de clones. O primeiro está em produção e se tudo der certo vai nascer em novembro. Mas esse assunto para outro Invest News Explica. Valeu!